E aí, gente bonita, pra quem não me conhece, eu sou a Néria de Jesus e estou aqui nesse vídeo para falar sobre pontos de incerteza parte 2. Parte 2 porque já tem um vídeo aqui nesse canal falando sobre pontos de incerteza, que é o último vídeo que eu postei, tem aí umas 2 semanas, sendo que eu falo no outro vídeo sobre pontos de incerteza a partir das relações, né? Comigo, com o outro, e como essas coisas se dialogam e são complexas e não está completamente ao nosso controle quando estamos falando de nos relacionarmos com pessoas. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre pontos de incerteza circunstanciais, a respeito mais das circunstâncias que nos acontecem e que nós não temos o menor controle sobre determinadas coisas e como a gente lida com isso. E eu começo esse vídeo contando uma história que aconteceu na minha família aqui há pouco tempo, de um primo meu, né, filho dos meus primos, que teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos e que teria a possibilidade, talvez, de não retornar para tentar algo melhor por lá. Enfim, isso aconteceu, ele decidiu, escolheu ficar por lá. E aqui se criou um grande estado assim de tristeza e sofrimento, não por ele ter ido tentar alguma coisa melhor, mas pela sensação de falta, de saudade, de uma frase que eu ouvi sobre parece que estou tendo um luto em vida, por uma pessoa que está viva, assim. E antes de eu ouvir essa frase, eu já estava pensando a esse respeito. E eu me perguntei assim, cara, que loucura. Eu comecei a refletir, inclusive foi o que me fez gravar esse vídeo aqui pra vocês. Que eu fiquei pensando, que loucura. Não me recordo qual foi a última vez, e se é que essa vez existiu em algum momento, de se estar sentindo uma tristeza coletiva por algo potencialmente bom. Olha que doideira. Até então, todas as grandes tristezas, enfim, eram por grandes acontecimentos ruins que rolava, sabe? Mas nada sobre algo potencialmente bom. E eu achei isso curioso. Porque, assim, tem a coisa da falta, da saudade. Se der problema lá, ele pode voltar. Então, assim, nem tudo está perdido. Enfim. Mas que é algo que pode funcionar e pode ser muito bom, sabe? E isso tá atrelado, essa falta, e aí surgiram umas coisas sobre, será que se eu fizesse diferente, a pessoa decidiria ficar? Enfim, acho que não é nada muito sobre isso, sabe? É sobre apenas escolhas e ver aqui por onde podemos caminhar e jogar para melhor. Enfim, na nossa cabeça, eu te digo que todas as projeções de futuro desse lugar de incerteza que não sabemos o que vai vir, todas as nossas projeções, a grande maioria serão projeções catastróficas na nossa cabeça, assim, que vai dar errado. A maioria das projeções serão a respeito de grande caos. Se você não assistiu Divertidamente, o 2, o 1 também, mas o 2, que é a personagem Ansiedade aparece, você sabe do que eu tô falando. Se você não assistiu, vai assistir, que é muito importante a história por trás da história do desenho, sabe? E por que o nosso cérebro faz isso? Porque nós temos um instinto de sobrevivência. E se a gente pensa tudo, né? Hoje não, mas antigamente, tudo às mil maravilhas, qual a possibilidade da pessoa lá na selva africana, na savana africana, ser devorada por um leão, né? O Pedro Calabres que gosta de usar esse exemplo. Então, assim, fomos programados para pensar sobre o que pode dar errado, justamente para prever ali e conseguir nos movimentar e adiar ou evitar o caos. Só que hoje a gente sabe que não é sobre isso, a gente não precisa ficar pensando em tragédia o tempo inteiro, porque as coisas não acontecem, graças a Deus, assim, caos atrás de caos. Enfim, isso é um instinto de sobrevivência. E que a nossa ansiedade nos faz projetar futuros que ainda não vieram, que são ruins, né? Que vai ser um caos. Poucas vezes a gente projeta algo, nossa, vai ser muito bom. A gente sempre fica meio ansioso a respeito daquilo. E reza a lenda aí, a lenda científica, que os nossos pensamentos são 80% negativos.
comparado a 20% positivo. Então, se você não regar contra a maré, eu te informo que você vai pensar negativo sim, sendo que não precisa. E aí, beleza. Não adianta eu te falar aqui nesse vídeo sobre você... ok, você não vai ter controle, vai dar tudo certo e tudo mais, porque você não decide as coisas racionalmente. Você, querido alecrim dourado, decide as coisas no emocional e justifica sua resposta. Você justifica as suas decisões a partir de algo intelectualizado e racionalizado. Mas você decide sim por uma questão emocional, né? E aí depois você justifica. O que isso quer dizer? Que não adianta eu chegar aqui e falar pra você coisas sobre... Se não tem um controle, não liga, né? Porque você não tem um controle. Que não tem um controle, você sabe. Beleza, tá, mas o que eu faço a partir disso? Porque quando você tá numa circunstância, assim, completamente incerta, com desafios ou com problemas, seu cérebro está numa situação de estresse. E pra ele se desvencilhar daquilo, tem aí uns movimentos, ou então você vai ficar... Se você mantém alimentando essa ansiedade, essas projeções horrorosas, o seu cérebro vai continuar em estado de estresse. Então eu não estou aqui para te dar uma receita de bolo e dizer o que você vai fazer com essas circunstâncias incertas e na sua cabeça ruins, porque se você não tem como resolver, é o famoso ditado, o que não tem remédio, remediado está. Mas eu tô aqui para te dizer como lidar com isso. Afinal, esse vídeo aqui é sobre nos tornarmos nossa melhor versão e sabermos ali fazer gestão das nossas emoções para lidar da melhor maneira com as circunstâncias, não é não? Então eu anotei aqui no meu bloquinho formas para te ajudar a gerenciar suas emoções nesses grandes momentos de estresse que você não tem controle sobre. E a primeira coisa que eu digo é não rejeitar as emoções. Falar sobre tô triste. Não vou ignorar minha tristeza. Sabe aquela felicidade tóxica, aquela alegria tóxica? Não é sobre isso. Você tem que identificar, reconhecer e saber qual é o momento de acolher aquilo, qual é o momento de virar a chave para mudar aquela vibração ali de tristeza. Você tem que saber mediar. Isso é sobre gerir ali, é sobre fazer gestão das emoções. Então reconheça o que você está sentindo e saiba o que fazer e qual é o momento de fazer. Qual é o momento de acolher? Porque se eu falo pra você, acolhe o teu sentimento, pode ser que você seja uma pessoa que tenha personalidade com facilidade de se afundar no buraco, sabe? Mergulhar no buraco, na fossa da sofrência. Não é sobre isso. Por isso que eu digo, saiba o momento de acolher, saiba o momento de falar assim, tá bom, vem cá, tristeza, vamos aqui resolver dá um jeito de amenizar aí o que você tá aí demonstrando e sinalizando pra mim. Por isso, saber identificar aí como você vai fazer com essa emoção. E aí, beleza, temos aqui duas coisas ótimas, duas práticas ótimas, gente, pra você, sabe, aliviar um pouco. O primeiro é falar. E pode ser que você não tenha ninguém te ouvindo ou que você não queira abrir aquilo que você está sentindo para pessoas. Nesse caso, você vai ou mentalizar para quem você gostaria de falar o que você vai falar. Mentaliza essa pessoa e fala. Por isso que a oração é tão potente. Porque a gente tá ali, se você ora, enfim, se você, não sei, você faz rezas. É importante porque você sabe, você acredita que tem alguém ali te ouvindo. Então isso exerce um efeito na sua cabeça. Você fala, você coloca esse sentimento através das palavras pra fora, falando verbalmente. E isso te alivia. Se você aí já orou em momentos muito sufocantes assim, você sabe como após uma oração aquilo aliviou. O mesmo efeito tem chorar. Só que tem gente que não consegue chorar assim com facilidade. Mas sabe quando você chora, que parece que aquele negócio esvai, assim, alivia um pouco? Também é muito bom. O outro grande bizu é escrever. Colocar pra fora as suas emoções através da escrita. Talvez você não seja muito bom nessa coisa de falar, de contar. Mas escrever também
tem efeitos muito positivos relacionados a angústias. Enfim, escrever é muito potente. Você pode falar assim, Nelly, mas eu não acredito em Deus, não, pra coisa de oração e tudo mais. Mentaliza alguém, um melhor amigo, talvez que esteja distante, talvez uma pessoa que muito querida sua, mas que não tá mais aqui. Mentaliza alguém, talvez pra você mesmo, de frente pro espelho, fala ali, conta, joga pra fora o que você gostaria de falar, que isso vai te ajudar bastante. E não sou eu que estou falando, tem estudos aí científicos que você pode, se você for bem nerd, procurar. E aí, beleza. Outra coisa que vai atuar na redução de estresse, grandes estresses, são técnicas de respiração. E aí tem uma que é muito ok, você pode puxar o ar contando até 7, segurar contando até 7, soltar o ar contando até 7. Quando a gente controla a nossa respiração, a gente joga oxigênio pro nosso cérebro. E aí a gente reduz ali os sinais vitais, que a ansiedade deixa a gente acelerado, né? Às vezes muito ansioso, muito acelerado. A gente dá uma segurada, a gente obriga o nosso organismo a dar uma segurada. E isso alivia. E aí claro que você não vai fazer 2 respirações e achar que tá resolvido, né? Fica ali fazendo a respiração uns 3 minutos, uns 5 minutos ali pra você conseguir relaxar o seu corpo. E funciona muito, gente. Tem uma coisa que eu não botei aqui, mas que é muito louco também como influencia, que é a postura do corpo. Louco, né? Já ouviu falar lá na posição da Mulher Maravilha, que quando você fica na posição da Mulher Maravilha um tempo, isso gera um efeito no teu corpo? Cara, gera mesmo. Se você tem uns livros que falam um pouco sobre isso. Se você se recolher, ficar todo encolhidinho, isso às vezes te deixa mais... O teu corpo fica mais... Vou usar a palavra xoxado. Fica aqui mais triste e tudo mais. Mas quando você posiciona ereto, e aí tem essa coisa da posição da Mulher Maravilha, é ótimo porque isso influencia. Aquela coisa do... O interno reverbera no externo, mas o externo também reverbera no interno. Isso nem é uma coisa que eu anotei, mas é uma coisa que eu lembrei aqui das minhas leituras. A atividade física, a de infinito, porque a atividade física libera endorfina, aquela coisa do sentir bem-estar, prazer. Às vezes tu vai falecer fazendo exercício, mas o pós-exercício é garantido. Corrida, caminhada, gente. Sério, apenas façam. Depois vem aqui contar, beleza? E aí o outro é a meditação. E a meditação é uma coisa que você vai aprendendo a fazer. No primeiro momento, vários pensamentos vão vir na sua cabeça aleatório, principalmente com nosso mundo ocidental muito acelerado, com as coisas da internet muito rápidas e passa muito rápido, enfim, aquela carga de dopamina o tempo inteiro na sua cabeça. Vai ter uma dificuldade, mas a prática você vai perceber a diferença conforme você for praticando, pra silenciar um pouco tua cabeça aí, né? E se reajustar aí no seu eu. Muito bom também. Outra coisa, conexão social. E aqui eu falo sobre se relacionar com pessoas, estar com amigos. E aqui eu trago de novo a ideia daquele equilíbrio, sabe? Quando você vai se recolher, ficar quietinho na sua. Quando você vai entender que você tem que ali socializar pra não ficar focado naquele problema, ou não ficar focado ali naquela grande questão. Hoje eu tava conversando com uma amiga, foi muito interessante, porque ela falou assim, eu não sabia se eu compartilhava uma questão que tá acontecendo, né? Uma questão desafiadora que tá acontecendo na vida dela. Ela falou que não sabia se compartilhava porque não queria ser um peso ou um fardo, porque nós, meninas ali da convivência, já estávamos passando por muitas coisas. Eu falei com ela, olha, essa coisa de compartilhar, se você não é uma pessoa que vive reclamando, né, na questão saudável, se você não é aquela pessoa que chega com a carguinha pesada, se você tá no seu círculo de amigos, você não contar não é a melhor opção. Porque assim... A gente, quando tá em grupo, a famosa panela, a gente tá ali compartilhando a vida. Aí você imagina, você tem mais aí 3 amigas e você fala seus problemas pra compartilhar e as outras amigas não falam na intenção de poupar,
Em algum momento, essa amiga que fala vai pensar assim, cara, a vida dela está maneira, a minha tá uma bosta, vou parar de falar, vou parar de compartilhar. E aí, enfim, isso... As conversas, elas criam conexões, inclusive de pertencimento. Inclusive de, cara, eu tô passando problema, mas a pessoa aqui também tá passando problema, a gente junta, a gente se ajuda. Então, assim, gente, compartilhe suas questões com seus amigos, com as pessoas que convivem com você, que você tem confiança. Até porque ela pode te trazer um olhar e uma frase, um conselho, alguma coisa que você não tá enxergando porque você tá no meio do furacão. Compartilhe alegrias, conquistas e as coisas que não estão tão legais também, que em algum momento lá na frente vocês vão olhar pra isso e vão rir dessas questões e achar, caraca, passamos por isso, né? Que bom. Então, assim, compartilhe, isso é importante. Isso gera conexão social. E a outra coisa aqui, última que eu coloquei, é sobre fé. E aí, fé não significa religião. Fé significa... Não significa religião, eu vou usar o termo aqui bíblico, mas, enfim, não é sobre religião A ou religião B. Que fé é você acreditar naquilo que você ainda não vê, naquilo que não existe pra você ainda. E aqui eu faço um adendo, que é, não necessariamente a sua fé tem que estar naquilo que você acredita piamente que tá certo. Porque pode ser, e aí eu vou usar aqui a referência do meu primo que eu falei no início do vídeo, não tô falando que tem nada a ver com isso, tá? Mas só aqui pra exemplificar. Talvez na sua cabeça o certo e o correto seja que esse meu primo estivesse com a gente. Mas não necessariamente isso é o que vai ser o melhor. E o contrário também, que ele fique lá e que ele conquiste as coisas. E eu não sei se esse é o melhor pra ele. Então, assim, ter fé no melhor e não ter fé no que você acha que é o certo, que talvez o que você acha que é o certo esteja meio equivocado. Então, assim, organiza aí, tenha fé na vida, tenha fé nas coisas melhores, no melhor das coisas pra vida, pra sua vida e pra vida das pessoas, e acalma teu coração aí, porque se você tá fazendo o teu corre, se você tá com a cabeça legal, não com muitas cargas negativas, quando vier pensamentos negativos, joga o que a gente chama de polaridade contrária. Joga alguma afirmativa positiva ali pra contrariar esse teu pensamento negativo. E se você é uma pessoa que pensa muito negativo, vai exercitando essa polaridade contrária, que em algum momento vai ficar mais fácil. Fazendo tudo isso, tenha certeza, sendo constante no que você tá fazendo, o que é teu te acha, e com certeza a vida só tem coisas boas pra você. Uma das coisas que eu tenho feito com coisas que eu acho desafiadora que aparecem na minha vida, sendo que eu tenho muito firme na minha vida sobre a questão, uma frase que ela é bíblica: todas as coisas cooperam para o meu bem. Então, quando vem um desafio, uma dificuldade, eu me pergunto, como isso aqui coopera para o meu bem? Com certeza é pelo aprendizado. Não é pelo que eu estava esperando que fosse, mas é pelo aprendizado daquilo. Então eu me pergunto, como isso coopera para o meu bem? Se você está passando aí por um desafio, por uma grande questão para resolver, você tendo controle ou não da situação, se pergunta, como isso coopera para o meu bem? Em algum momento você vai se iluminar aí. Obrigada por assistir esse vídeo, se você chegou até aqui. Curte, comenta, manda esse vídeo para alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!